Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica, Olitóquio 2020 Favoritos para Tóquio, e no Facebook, com Pesquisa Olímpica, Olitóquio 2020 Favoritos para Tóquio. Retornando para comentar o skate masculino, a prova de street, rua, analisando os resultados do ciclo olímpico 2017 a 2021 e apontando os favoritos, os candidatos ao pódio para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Essa prova do street no skate ingressou no programa olímpico esse ano, em 2021, em Tóquio, será disputada pela primeira vez, junto com o skate, e o percurso imita escadas, corrimãos, os atletas fazem manobras com skate em cima desses obstáculos, e vamos analisar esse ciclo olímpico e apontar os favoritos, os candidatos ao pódio para esses Jogos Olímpicos de 2021 em Tóquio. Em 2017, o campeonato mundial foi vencido pelo norte-americano Nigel Houston com 37 pontos, superou o australiano Shane O'Neill, que ficou com a medalha de prata, e o brasileiro Kelvin Hoefler obteve a medalha de bronze. Os norte-americanos Louis Lopes e Torrey Pudell ficaram em quarto e quinto lugares, respectivamente. O brasileiro Carlos Ribeiro foi o sexto colocado, o norte-americano Deshaun Jordan foi o sétimo colocado, e Thiago Lemos, do Brasil, ficou na oitava posição. Portanto, 3 brasileiros, 4 norte-americanos e 1 australiano entre os 8 primeiros colocados do campeonato mundial. Nos X Games, o brasileiro Kelvin Hoefler conquistou a medalha de ouro com uma pontuação de quase 4 pontos à frente do norte-americano Alec Medeiros, e o Nigel Houston ficou com a medalha de bronze. Outro norte-americano, Chaz Ortiz, e o Deshaun Jordan ficaram em quarto e quinto lugares. O Ryan DeCenzo, do Canadá, foi o sexto colocado. O iShot Ware, dos Estados Unidos, na sétima posição. E Shane O'Neill, da Austrália, foi o oitavo colocado. Os Estados Unidos tiveram nada menos do que 5 atletas entre os 8 primeiros colocados. Brasil, Canadá e Austrália completaram a lista dos 8 primeiros colocados. Em 2018, o campeonato mundial foi realizado em 2019, mas em 2018, Nigel Houston foi campeão com 37,6, derrotou Kelvin Hoefler do Brasil por apenas 0,6 pontos de diferença. Outro brasileiro, Felipe Gustavo, ficou na terceira colocação, obteve a medalha de bronze, superando o francês Aurélien Giraud por apenas 0,2 pontos. Uma competição muito equilibrada entre os atletas. Os brasileiros dominaram o pódio com 2 medalhas contra uma dos Estados Unidos, mas os norte-americanos ficaram na primeira posição. Depois do francês, o Aurélien Giraud, na quarta posição. O Marc Sutil, dos Estados Unidos, ficou em quinto lugar. Ivan Monteiro, do Brasil, foi o sexto colocado. Chris Joslin, dos Estados Unidos, na sétima posição. E o japonês Yuto Horigome foi o oitavo colocado. 3 norte-americanos, 3 brasileiros, 1 francês e 1 japonês, entre os 8 primeiros colocados do campeonato mundial. Nos X Games, o domínio dos Estados Unidos, ficando com Nigel Houston e o Jaeger Eaton, respectivamente, com as medalhas de ouro e de prata. O Kelvin Hoefler do Brasil obteve a medalha de bronze, sendo um dos grandes nomes dessa prova. E o japonês Yuto Horigome evoluiu mais um pouco e chegou à quarta posição nos X Games. Shane O'Neill, da Austrália, foi o quinto colocado. Vincent Milou, da França, foi o sexto colocado. E os norte-americanos Alec Medeiros e o Zion Wright ficaram na sétima e oitava posições, respectivamente. 4 norte-americanos, 1 brasileiro, 1 japonês, 1 australiano e 1 francês, entre os 8 primeiros colocados nos X Games. Em 2019, o ranking mundial apontava a liderança do Nigel Houston, dos Estados Unidos, à frente do Yuto Horigome, do Japão, e num distante terceiro lugar aparecia o português Gustavo Ribeiro, seguido pelo francês Aurélien Giraud, o norte-americano Mauro McCoy, o japonês Sora Shirai, o Kelvin Hoefler do Brasil na sétima posição, Matt Berger do Canadá em oitavo, Vincent Milou da França na nona posição e o Shane O'Neill da Austrália na 10ª colocação. Portanto, 2 brasileiros, 2 norte-americanos, 2 japoneses, 2 franceses, 1 português, 1 canadense e 1 australiano entre os 10 primeiros colocados. 2 norte-americanos, 2 brasileiros, aliás, 1 brasileiro, né? Eu falei 2 brasileiros, não, 1 brasileiro.
Nos X Games, na etapa chinesa, o Nadia Houston conquistou a medalha de ouro à frente do Deshaun Jordan, também dos Estados Unidos, ficou com medalha de prata, e o japonês Yuto Horigome chegando ao pódio para garantir a medalha de bronze. O Ivan Monteiro, do Brasil, foi o quarto colocado, seguido pelo Jay Gueriton, dos Estados Unidos, o francês Vincent Milou, o Kelvin Hoefler, do Brasil, na sétima posição, e o Jake Eilard, dos Estados Unidos, na oitava colocação. 4 norte-americanos entre os 8 primeiros colocados, e também com a dobradinha no pódio com as medalhas de ouro e prata, com o Horigome do Japão ficando com a medalha de bronze. Na etapa norte-americana, o Japão dominou o pódio com o Yuto Horigome conquistando a medalha de ouro, derrotando Nadia Houston dos Estados Unidos, e o Sora Shirai do Japão foi o medalhista de bronze. Os norte-americanos também ficaram com a quarta e quinta colocações, com Jay Gueriton e Jamie Foy, e os brasileiros Luan Oliveira e Felipe Gustavo foram respectivamente sexto e oitavo colocados. E o japonês Daisuke Ikeda, na sétima colocação, fechou nessa lista dos 8 primeiros colocados. 3 japoneses, 3 norte-americanos e 2 brasileiros entre os 8 melhores do mundo. E no campeonato mundial, Nadia Houston dos Estados Unidos conquistou a medalha de ouro, derrotou o Yuto Horigome do Japão por 0,3 pontos de diferença. O Gustavo Ribeiro de Portugal ficou na terceira colocação, garantiu a medalha de bronze, também com uma pontuação próxima ao do japonês e do norte-americano. E o brasileiro Kelvin Hoefler, também na casa dos 36 pontos, ficou na quarta posição. O norte-americano Jamie Foy ficou na quinta posição, à frente do japonês Yukito Aoki. O peruano Angelo Caro apareceu na sétima colocação, e outro norte-americano, Deshaun Jordan, foi o oitavo colocado. 3 norte-americanos, 2 japoneses, 1 português, 1 brasileiro e 1 peruano, se colocando entre os 8 primeiros colocados do campeonato mundial. Em 2021, até 17 de maio, o ranking mundial tinha a liderança do Nadia Houston à frente do Yuto Horigome do Japão, o Gustavo Ribeiro de Portugal numa distante terceiro lugar, o Sora Shirai do Japão na quarta posição, Kelvin Hoefler do Brasil mantendo-se entre os principais do mundo com o quinto lugar, o norte-americano Jake Eilard na sexta colocação, o francês Aurélien Giraud o sétimo colocado, e a sequência de 3 norte-americanos, o Mauro McCoy, o Deshaun Jordan, o Jamie Foy, fechando a lista dos 10 primeiros colocados do ranking olímpico. 5 norte-americanos, 2 japoneses, 1 francês, 1 brasileiro e 1 português. Dos eventos dessa temporada, aliás, da temporada de 2019, que influenciou para esse ranking olímpico, o Nadia Houston dos Estados Unidos com 2 vitórias, o Yuto Horigome do Japão também com 2 vitórias, o Aurélien Giraud da França e o Sora Shirai do Japão com 1 vitória cada um. Portanto, o Japão com 3 vitórias, os Estados Unidos com 2 e a França com 1 vitória. E em posições de pódio, aparecendo em segundo lugar, terceiro lugar, o Gustavo Ribeiro de Portugal 2 vezes, 1 medalha de ouro, 1 de prata. O Sora Shirai do Japão com 1 medalha de prata, Mauro McCoy dos Estados Unidos com 1 medalha de prata, o Kelvin Hoefler do Brasil também 1 medalha de prata, o Yuto Horigome, além de 2 medalhas de ouro, 1 de prata, e o Jake Eilard dos Estados Unidos com 1 medalha de prata. Então houve um grupo grande de competidores que chegaram ao pódio nessa prova. O australiano Shane O'Neill, medalhista de bronze, Felipe Gustavo do Brasil, Vincent Milou da França, Jay Gueriton dos Estados Unidos, Gustavo Ribeiro de Portugal, 1 de ouro e 1 de prata, aliás, 1 de prata e 1 de bronze, e Lucas Rabelo do Brasil. Num total de 18 posições de pódio, tivemos vários competidores, os norte-americanos, por exemplo, Jake Eilard, o Jay Gueriton, o Mauro McCoy, o Nadia Houston, 4 norte-americanos, o francês Giraud e Milou, os japoneses Horigome, Shirai, também nessa posição, vários competidores, os brasileiros Lucas Ribeiro, Felipe Gustavo, Kelvin Hoefler, já são 11 atletas entre os principais. O australiano O'Neill, realmente não houve assim, uma repetição de resultados. Aqui um resumo geral da prova, vamos baixar aqui para ficar enquadrado direitinho. Aqui um resumo geral da prova.
os Jogos Olímpicos não houve, né, não ocorreram Jogos Olímpicos no skate. O Campeonato Mundial, o tricampeonato do Nadia Houston, realmente um grande nome dessa competição, um grande nome dessa prova de skate, street, né, rua. O brasileiro Kelvin Hoefler com 2 medalhas, também prata no Mundial de 2018, bronze em 2017. O Shane O'Neill da Austrália, prata em 2017. O Felipe Gustavo do Brasil, bronze em 2018. E o Gustavo Ribeiro de Portugal, medalhista de bronze também em 2018. E o japonês Yuto Horigome evoluindo, chegando à medalha de prata, tornando-se um forte candidato ao pódio para os Jogos Olímpicos de 2021. Nos X Games, o domínio dos norte-americanos, com 7 medalhas, 2 de ouro, 4 de prata e 1 de bronze. Os brasileiros com uma medalha de ouro, 1 de bronze, e os japoneses com 1 de ouro e 2 de bronze. Os norte-americanos, portanto, também com grande domínio na prova. Entretanto, o Nadia Houston dos Estados Unidos, com 4 medalhas, 2 de ouro, 1 de prata e 1 de bronze, grande competidor da prova. O Kelvin Hoefler do Brasil com 2 medalhas. E o Yuto Horigome também, ganhador de 2 medalhas, os principais competidores nessa prova. A lista de favoritos, e vários nomes, candidatos à medalha de ouro: o Nadia Houston dos Estados Unidos, o Kelvin Hoefler do Brasil e o Yuto Horigome. Eu colocaria o Nadia Houston e o Yuto Horigome e baixaria o brasileiro para uma posição de medalha de prata. Aqui o Kelvin Hoefler do Brasil, sendo um candidato a medalha, candidato a pódio, não candidato a ouro, analisando melhor esses resultados dessa prova. O português Gustavo, então temos o Nadia Houston e o Yuto Horigome, candidatos à medalha de ouro, lutando por pódio. O Houston é tricampeão mundial. Lutando por pódio, o brasileiro Kelvin Hoefler, o Gustavo Ribeiro de Portugal, Sora Shirai do Japão, os norte-americanos Deshaun Jordan, Jay Guerito e Elec Medeiros, e o brasileiro Felipe Gustavo. E na condição de zebra aparecem vários nomes: o japonês Yukito Aoki, Jamie Foy dos Estados Unidos, Angelo Caro do Peru, Daisuke Ikeda do Japão, o brasileiro Luan Oliveira, Vincent Milou da França, outro brasileiro Ivan Monteiro, Shane O'Neill da Austrália, Matt Berger do Canadá, o Renan Giraud da França, o canadense Ryan DiCenzo, Chess Ortiz dos Estados Unidos, Carlos Ribeiro e Thiago Lemos do Brasil, todos eles podendo se classificar para os Jogos Olímpicos. Lógico, são 3 competidores por país, então há um limite, 3 atletas por país. Logicamente, muitos desses não estarão presentes nos Jogos Olímpicos. Portanto, também cabe por país. País é fogo. Também existe essa limitação. E a lista dos favoritos, o top 5 desse campeonato aqui, né? Aqui as fotos: o Nadia Houston dos Estados Unidos, campeão mundial em 2017, bronze nos X Games, em 2018 campeão mundial e campeão dos X Games, e 2019 campeão dos X Games na etapa da China, prata na etapa dos Estados Unidos e simplesmente campeão mundial em 2019. Ou seja, ele sempre esteve presente no pódio. O brasileiro Kelvin Hoefler, bronze no Mundial de 2017, campeão dos X Games. Em 2018 foi prata no Mundial e bronze nos X Games. Em 2019 teve uma temporada fraca, com o 7º lugar nos X Games na etapa chinesa e o 4º lugar no Campeonato Mundial. O Gustavo Ribeiro de Portugal, bronze no Mundial de 2019, é uma estrela em ascensão. O japonês Yuto Horigome, 8º no Mundial de 2018, 4º nos X Games. Em 2019 entrou com tudo, bronze nos X Games na etapa chinesa, campeão na etapa norte-americana e medalhista de prata no Campeonato Mundial, atrás do Nadia Houston. E o Jay Guerito, dos Estados Unidos, prata nos X Games em 2018. Em 2019 também não teve uma grande temporada, assim como o Kelvin Hoefler, ficando em 5º lugar nos X Games na etapa chinesa e em 4º na etapa norte-americana. Esses, né, Jay Guerito, o Yuto Horigome do Japão, o português Gustavo Ribeiro, o brasileiro Kelvin Hoefler e o norte-americano Nadia Houston, são os grandes nomes dessa prova, o top 5
desse ciclo olímpico. Bem, vou ficando por aqui. Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurs, blogs Geografia Olímpica, Olitóquio 2020 Favoritos para Tóquio, no Facebook Pesquisa Olímpica e Olitóquio 2020 Favoritos para Tóquio. Espero ter gostado. Obrigado. Até um próximo vídeo.